Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. O tema que nos une hoje é a pergunta mais honesta e desconfortável que nós podemos fazer à nossa própria alma. É a pergunta que separa o verdadeiro discípulo do mero admirador. É a pergunta que nos confronta com a essência da nossa fé. Quem quer as bênçãos de Deus? E quem quer o Deus das bênçãos? Vivemos numa geração do eu mereço, eu clamo, do eu recebo. A fé para muitos se tornou um aplicativo de delivery. Nós fazemos o pedido para receber a bênção e esperamos que Deus seja o nosso entregador, Ele cumpra o serviço. Mas a palavra de Deus, ela vem hoje para quebrar essa mentalidade e esculpir a nossa verdadeira imagem de Cristo. Há um perigo nessa fé transicional, que todos nós queremos as bênçãos. Nós queremos cura, queremos emprego, casamento, prosperidade. Nós queremos a mão de Deus estendida sobre nós, nos dando segurança, provisão. E isso é natural, né? Porque Deus é um Pai provedor. O perigo existe em fazer da bênção o nosso alvo e não o resultado de um relacionamento. O povo de Israel repetidamente desejava o maná no deserto, mas ele não desejava a lei de Deus. Eles queriam a provisão sem o provedor. A bênção se tornou um ídolo. E por isso a jornada de 40 dias se tornou 40 anos. A bênção sem Deus se transforma então em maldição, porque ela não satisfaz a alma, apenas alimenta o ego. Em Êxodo 32:8, você vai ver que o povo que saiu do Egito, eles estavam impacientes, inseguros. E eles pressionaram Arão para fazer um bezerro de ouro, trocando então a glória de Deus por um objeto visível. Escrito assim em Êxodo 32:8. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O nosso bezerro de ouro hoje é o conforto, o sucesso material e a vida sem problemas. Estamos trocando Deus, o Deus vivo, pela bênção que podemos tocar. Se você só busca a mão de Deus, o seu coração ele se frustrará quando essa mão decidir retirar algo ou silenciar. A sua fé depende da performance de Deus e não do caráter de Deus. Nós precisamos ter um coração quebrantado, um chamado ao relacionamento. O verdadeiro contentamento e a santificação não estão naquilo que Deus nos dá, mas quem Ele é. O chamado da Bíblia não é para uma vida fácil, mas para uma vida enraizada no próprio Deus. E o que acontece quando Deus tira as bênçãos? Você lembra o que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo. Sua riqueza, seus filhos, sua saúde. Ele foi reduzido a cinzas. E o que foi que ele fez? Se prostrou e adorou a Deus. A sua declaração, ela não foi sobre o Deus que deu, mas sobre o que Deus é. O que ele falou? Ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó está nos ensinando que o verdadeiro adorador adora o doador, mesmo quando a bênção é retirada. O processo da santificação, ele está nos ensinando que a nossa segurança não está nas mãos de bens, mas da pessoa de Cristo. Nenhuma pregação sobre bênção tem sentido. Vou repetir. Nenhuma pregação sobre bênção tem sentido sem olharmos para a cruz de Cristo. A cruz é o divisor de águas que revela a nossa verdadeira motivação. Jesus, sendo Deus, despojou-se de sua glória. Paulo vai dizer, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E mesmo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte
cruz. Ele experimentou a maior retirada de bênçãos da história. Ele foi abandonado pelo Pai na cruz, como está em Mateus 27. Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez isso para que nós pudéssemos ter a maior de todas as bênçãos, o próprio Deus. Quando nascemos de novo, o nosso desejo muda. O Espírito Santo nos capacita a trocar o amor passageiro, o amor efêmero, pelo amor eterno. Não mais ansiamos pelos presentes de Deus, mas pela presença de Deus. Esse deve ser o foco do discípulo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,36. A bênção é um acréscimo, não o alvo. O alvo é o reino, é o rei. Hoje, a palavra de Deus, com zelo e amor, tem agido como uma espada que fere em nossos corações, retirando a sujeira do nosso egoísmo, dos nossos interesses, e reconheça então a sua idolatria. Você tem orado fervorosamente pelo carro novo ou pela santidade? A sua glória é maior na promoção que na palavra de Deus? A santificação é o processo de retirar do ídolo do seu coração para colocar Jesus de volta ao trono. Eu te convido a um arrependimento. Confesse a sua fé, essa fé transicional. Que reconheça que você tem buscado a mão, mas não tem buscado o coração de Deus. Renda o seu desejo, entregue a Ele a sua lista de bênçãos e diga: Senhor, se Tu me deres apenas a Ti mesmo, será o suficiente. Busque o doador, firme a sua alma naquele que é o Alfa e o Ômega, o Cordeiro de Deus. Abrace a sua cruz como a sua única suficiência. Que a nossa geração seja conhecida como uma geração que não buscou as bênçãos, mas que buscou Deus das bênçãos com todo o seu coração. Amém?